Meus queridos irmãos, que a graça, a misericórdia e a bondade de Deus esteja com cada um de vocês. Tenho orado por você, tenho orado pela sua família e quero agradecer pelo carinho, pelo apoio e acima de tudo pelo compartilhamento, pelos likes, pela inscrição no meu canal do YouTube. Esse canal, ele tem um objetivo. O objetivo é ajudar a gente a ter comunhão com Deus. Não estou dizendo que você não tem comunhão com Deus, eu estou dizendo que é para ajudar, né, na nossa comunhão com Deus, tá certo? Deixe seu like, compartilhe, deixe seu comentário e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, estamos diante de Ti, Senhor, e queremos abrir a Tua palavra. E nessa hora, Pai, te pedimos que fales conosco, que o Espírito Santo nos ilumine a mente e o coração para ouvir a Tua voz e aprender da Tua palavra. Nós queremos conhecê-lo, Senhor, nós queremos amá-lo, nós queremos servi-lo. Portanto, abre o nosso coração ao entendimento, dá-nos sabedoria, dá-nos inteligência. E nesse momento, Pai, levanto minhas mãos para te suplicar uma bênção especial por cada um dos teus filhos e filhas que assistem essa mensagem. Não importa se é inscrito ou se não é inscrito no canal, mas que o Senhor o abençoe, que o Senhor a abençoe, que o Senhor derrame uma bênção especial na sua vida e na sua casa. E seja qual for o problema que esteja atravessando, que o Senhor dê vitória e dê solução para a honra e glória do Teu nome. Cure os doentes, visite os encarcerados e nos abençoe a todos agora ao estudar a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, na mensagem anterior, eu comecei e terminei com a pergunta: você conhece o Espírito Santo? Você sabe quem é o Espírito Santo, ou o que é o Espírito Santo? E a pergunta final foi: você tem o Espírito Santo? Então hoje nós vamos começar a analisar a promessa que Jesus Cristo fez aos discípulos acerca do Espírito Santo. Nós vamos trabalhar, praticamente nós vamos trabalhar hoje a palavra Ele, tá certo? Ele. Abra sua Bíblia em Mateus, João capítulo 16 e o versículo 8 em diante. João 16, versículo 6. Vamos para o versículo 6. No versículo 6, Jesus Cristo diz no versículo 5: Mas agora vou ao que me enviou. Mas agora vou ao que me enviou. Nenhum de vocês então pergunta para onde eu vou? Antes, porque eu vos tenho dito essas coisas, vocês estão tristes em seu coração? Mas eu vos digo a verdade. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós vamos trabalhar essas três palavras: pecado, justiça e juízo. Nós vamos trabalhar cada um tema separado, tá bom? Mas hoje nós queremos trabalhar a questão Consolador e Ele. Jesus Cristo disse: eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não virá. Para começar, há uma pergunta muito importante a ser feita aqui nesse texto. Por que Jesus Cristo falou
que o Espírito Santo viria se em Gênesis capítulo 1, versículo 2, e Gênesis capítulo 6, versículo 2 e 3, diz que o Espírito Santo já estava na terra. E Neemias capítulo 9, versículo 20, Deus disse que ele tinha dado o Espírito Santo aos filhos de Israel para ensiná-los a obedecer às leis, os estatutos e mandamentos. Então, essa afirmação de Jesus Cristo, ela precisa ser analisada. O que na verdade aconteceria não era a vinda do Espírito Santo, mas o início do ministério de intercessão, o ministério de conversão dado ao Espírito Santo depois da cruz. Antes da cruz ninguém se converteu, Renan? Todo mundo se converteu. Quem se converteu pela influência e ação do Espírito Santo, é verdade. Mas todo o Velho Testamento, aliás, o Velho Testamento cita o Espírito Santo 88 vezes. E nós encontramos apenas uma dessas citações em que o Espírito Santo é colocado em coletividade, que foi quando Moisés deu uma porção do Espírito Santo a 70 dos anciãos que iriam governar, que iriam liderar o povo de Israel na caminhada para a Canaã terrestre, né? Para a região de Canaã. Então, naquele momento ali, Deus tirou uma porção do Espírito Santo que habitava em Moisés e colocou sobre 70 dos anciãos. Mas as outras 87 vezes, a manifestação do Espírito Santo está diretamente ligada a uma pessoa, quando ele levantou homens e mulheres para manter o propósito de Deus vivo na terra. Nós vamos estudar um pouquinho isso na terceira semana da nossa jornada, quando nós vamos falar sobre o ministério do Espírito Santo e as profecias bíblicas, né? A manutenção da Bíblia, da palavra de Deus. Tá certo? Então, Jesus Cristo não estava falando que o Espírito Santo desceria do céu pela primeira vez. Não, não era a primeira vez. O Espírito Santo já atuava. Inclusive, Jesus Cristo, eu disse no vídeo anterior, nos vídeos anteriores, que Jesus Cristo, ele agiu ungido e movido pelo Espírito Santo. E os crentes, antes do Zorobabel, Neemias, Esdras e todos os juízes do Velho Testamento, todos eles, diz a Bíblia, que o Espírito Santo os possuía para eles agirem em favor de revivamentos, de reformas ou no meio do povo de Deus. Então essa palavra aqui, o Espírito Santo virá, ou seja, tem que ser entendida como o ministério do Espírito Santo pós-cruz não havia começado, porque Jesus Cristo ainda não tinha sido glorificado. Então, para que o Espírito Santo começasse seu ministério de convencer do pecado, de convencer da justiça, convencer do juízo, levando homens e mulheres a uma conversão coletiva, como aconteceu no Pentecostes, como aconteceu logo após o Pentecostes, 5.000 pessoas, 3.000 pessoas, e já multidões de pessoas se converteram, né? Então, cidades inteiras se converteram. Então, esse ministério do Espírito Santo, ele só começa após a ascensão de Jesus Cristo para ser glorificado junto ao Pai. Quando ele foi glorificado na manhã da ressurreição, junto ao Pai, que ele se apresentou a Deus e apresentou o seu sacrifício e foi aceito, ali ele estava pronto para ceder o lugar dele, o lugar do ministério de Jesus Cristo na terra. Agora ele cede lugar ao ministério do Espírito Santo. Os teólogos preferem dizer que o Velho Testamento é a dispensação do Filho, porque as profecias todas apontam para o Messias que viria morrer pelos pecados do ser humano. E o Novo Testamento, a dispensação do Espírito Santo.
Então a Bíblia é dividida em duas dispensações: a dispensação do Filho, Velho Testamento, e a dispensação do Espírito Santo, Novo Testamento. Então a dispensação do Espírito Santo só podia começar no encerramento da dispensação do Filho aqui na terra, que era quando Jesus Cristo fosse glorificado junto ao Pai. Tá certo? Então, esclarecido isso, nós vamos para a palavra consolador. A palavra consolador, do grego paracleto, significa igual, né? Aquele que é igual a mim. Jesus Cristo está dizendo para os discípulos: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar com vocês alguém igual a mim. Então, mas os discípulos, o texto está dizendo que eles ficaram tristes quando Jesus disse que ia embora. E que eles não sabiam para onde Jesus Cristo estava indo. Porque, na verdade, os discípulos não estavam interessados em Jesus Cristo ir embora. Se você assistiu a mensagem, né, a mensagem 10, e a mensagem 9 e 10, na verdade, os discípulos queriam que Jesus Cristo ficasse, construísse um reino aqui, né, libertasse o povo de Israel politicamente, né, geograficamente, libertasse e desse a eles um reino de paz e glória nesse mundo. Só que Jesus Cristo não veio com esse propósito, ele não veio para ficar aqui. Ele veio cumprir o ministério dele e dar lugar ao ministério do Espírito Santo. Que esse ministério do Espírito Santo já se desenvolvia na terra de forma muito pontual, como eu disse, 88 vezes no Velho Testamento fala sobre o Espírito Santo. Nós vamos estudar algumas dessas passagens do Velho Testamento, onde o Espírito Santo atua poderosamente, mas agora o ministério com relação ao povo de Deus no geral, assim, a igreja agora, Jesus Cristo torna a nação de Israel, ele transforma um povo em uma igreja, digamos assim, né? Deus dirigia a nação de Israel, agora Deus vai dirigir uma igreja, um povo que acredita na ressurreição de Jesus Cristo. E essa igreja nascente, ela vai ser dirigida diretamente pelo Espírito Santo. O livro de Atos mostra os atos do Espírito Santo nessa igreja nascente. E a palavra consolador é alguém que vem com a mesma autoridade de Jesus Cristo. Agora, se você observar bem, Jesus Cristo diz: quando ele vier. Quando ele vier. E aqui nós entramos no cerne da nossa mensagem de hoje. E eu quero que você pare para analisar junto comigo justamente essa questão, esse aspecto da questão aqui. Versículo 8 começa dizendo: quando ele vier. Quando ele vier. Então, a proposta que Jesus Cristo fez aos discípulos é que o Espírito Santo viria, e quando ele viesse, ele teria um trabalho. E nós vamos analisar nessa segunda semana da nossa jornada. Nós começamos ontem, né, mostrando que existia gente na igreja, que existe gente na igreja que não conhece o Espírito Santo, não sabe quem ele é, não sabe o que é que ele faz, não sabe o poder que ele tem, não sabe nada sobre o Espírito Santo. Por isso, não tem interesse, não busca, não procura conhecer, ou mesmo não recebe nenhuma orientação daqueles que dizem saber. Não. Na verdade é que as pessoas hoje não têm assim, uma curiosidade de saber quem é o Espírito Santo. Aliás, não é só a questão de não querer saber. A questão é que hoje existe muita coisa dita sobre o Espírito Santo que são completamente equivocadas. Muitos ensinos equivocados acerca do Espírito Santo que levam as pessoas a assim, não sentir interesse pelo Espírito Santo. Agora, a palavra ele aqui nos leva a um questionamento. Por que os discípulos não perguntaram a Jesus Cristo quem é ele? E se você observar na Bíblia, 88 vezes o Velho Testamento cita o Espírito Santo, 262 o Novo Testamento cita o Espírito Santo, e não há nenhuma questão, nenhuma passagem bíblica do Velho ao Novo Testamento, do Gênesis ao Apocalipse, questionando a existência, presença ou a identidade do Espírito Santo. Não existe na Bíblia uma passagem que peça
do ser humano, por parte do ser humano, uma explicação a Deus de quem é o Espírito Santo. Por que será? E Jesus Cristo diz para os discípulos, ele vem, o Espírito Santo vem, ele virá, o Consolador virá. No versículo 13 ele diz que é o Espírito Santo. Versículo 5, quando o Espírito Santo vier, né, o Novo Testamento cita o Espírito Santo, não muitas vezes, assim, a palavra Espírito Santo no composto, a palavra composta, né, mais o Espírito. Eu prefiro usar mais a forma composta, assim como Jesus Cristo, palavra composta. Jesus, Salvador, Cristo enviado. Então, o Cristo enviado, o que se tornou Salvador, é Jesus Cristo. Então, eu prefiro hoje, se vocês observarem bem nas minhas mensagens, eu nunca cito o nome Jesus só. Eu cito Jesus Cristo e cito o Espírito Santo sempre na forma composta da palavra. Espírito Santo e Jesus Cristo. E o Espírito Santo, ele diz no versículo 3, ele cita o nome Espírito Santo. No versículo 15, versículo 26, ele cita o Espírito Santo. Então, Jesus Cristo identifica que o Espírito Santo é Paracletos, alguém igual a ele. E eu estou dizendo aqui, na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, não há um questionamento de quem é ele. Essa pergunta de quem é o Espírito Santo, e se ele é Deus, se ele não é Deus, se ele é uma emanação de Deus, se ele é uma emanação de Jesus Cristo, né, se ele é uma energia, se ele é uma força, isso vai surgir na Idade Média. Não no período neotestamentário, não existia esse questionamento. Nem na dispensação do Filho no Velho Testamento, nem na dispensação do Espírito Santo no Novo Testamento, ninguém questiona a existência do Espírito Santo. Então amanhã nós vamos analisar, eu vou tentar responder essa pergunta, para que a gente possa ter a segurança, a tranquilidade de continuar na nossa jornada com a certeza de quem é que a gente está buscando. Tá certo? Eu vou usar 3 passagens da Bíblia. Não sei se eu vou conseguir explicar tudo num tema só, mas amanhã nós vamos analisar Atos dos Apóstolos capítulo 5, nós vamos analisar 2 Timóteo 3,16 e nós vamos analisar 1 Pedro capítulo 1, 2 Pedro capítulo 1, versículo 18. Tá certo? Então nós vamos analisar essas 3 passagens juntas, tá certo? Talvez eu nem analise a passagem de Atos dos Apóstolos. Vamos analisar primeiro Timóteo e 2 Pedro 1,18, nós vamos analisar a questão para tentar responder essa pergunta. Lógico que nós vamos usar outros textos da Bíblia, paralelo, e eu vou tentar ler todos os textos, para que você perceba que o Espírito Santo é Deus, tá bom? Então, agora, essa palavra ele aqui, eu gostaria que você pensasse junto comigo aqui, ele. Porque na mensagem anterior eu falei assim, quem é Deus para você? O que é Deus para você? E no final da mensagem eu ainda fui um pouco mais duro, né? Porque a mensagem de Paulo é realmente dura. Se você não tem o Espírito Santo, se você não conhece o Espírito Santo, se você não vive uma vida no Espírito Santo, você não pertence a Deus e nem ao reino de Deus. Você não é herdeiro do reino dos céus. Então, Jesus Cristo nos salva do pecado, do poder do pecado e da influência do pecado. E Ele quer que isso... Quem é que tira de nós o desejo de pecar? Quem é que tira de nós o desejo de fazer o que é certo? Quem coloca em nós o desejo de fazer o que é certo? Quem é que tira de nós os maus hábitos, né? Os vícios? Isso aí nós vamos ver João 16, versículo 8, que é o Espírito Santo. Sem a ação do Espírito Santo, ninguém se converte. Vou repetir, sem a ação do Espírito Santo, não há conversões. Ninguém se converte. Ninguém se converte sem ser atraído a Deus pelo Espírito Santo. Portanto, meus amados, vamos conhecer, vamos procurar quem é Ele. E agora, no período, nesse momento da jornada, é o momento de eu e você querer
ter uma experiência com o Espírito Santo. Jesus Cristo disse para os discípulos, quando ele vier, ele vai exercer um papel na vida de vocês. Quando ele vier, ele vai fazer uma revolução na vida de vocês. E Deus propôs, Deus promete a chuva serôdia para nós. Ele promete nos dar o Espírito Santo quando a gente se batiza, né? Quando a gente aceita Jesus Cristo como nosso Salvador, a promessa se cumpre em nós e Deus coloca em nós o Espírito Santo. Agora, uma vez que o Espírito Santo foi colocado em nós, ele vai ter que modificar muita coisa na nossa vida. E acredite, ele vai fazer você entrar no deserto. Sabe qual é a primeira coisa que o Espírito Santo vai fazer na tua vida e na minha vida? Ele fez isso comigo. Quando eu me tornei adventista do sétimo dia, no dia do meu batismo, o Espírito Santo profetizou na porta da igreja, disse, você está feliz hoje, mas daqui a 3 meses você vai ser provado. Dito e feito, eu me batizei dia 28 de fevereiro, março, abril, maio. Em maio eu fiquei desempregado. Fiquei desempregado junho, julho, agosto, setembro. 4 meses sem conseguir um novo trabalho. Período de prova. Morava no fundo numa salinha da escola onde funcionava a igreja. Mas acreditem, nesses 4 meses, eu vendi picolé, eu vendi pipoca, eu recebi cesta básica da igreja, eu recebi roupas e outras coisas, né? Todo sábado um irmão, uma irmã me convidava para ir almoçar na casa deles, mas foi um período de prova. Ou você vai ficar fiel a Deus ou você vai debandar. Na vida cristã, ninguém nasce no reino de Deus para ficar na maresia, deitado numa rede, esperando Jesus Cristo voltar. Nunca vai acontecer isso. Então, quando você aceita Jesus Cristo, agora é hora de você abrir o coração para que o Espírito Santo comece a fazer uma revolução na sua vida. Ele virá para mudar a sua vida. Ele virá para convencer você, ele virá para converter você, ele virá para transformar você em verdadeiro filho de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14 diz que aquele que é guiado pelo Espírito Santo se torna filho de Deus. Então é o Espírito Santo que torna você filho de Deus. Então, muito mais do que você ficar questionando quem é o Espírito Santo, se ele é Deus, se ele não é Deus, a minha preocupação é levar você a ter uma compreensão do que ele pode fazer na tua vida. O que é que o Espírito Santo pode fazer na tua vida, meu irmão, na tua vida, minha irmã. E isso para mim é o mais importante. Eu e você precisamos entender isso. Jesus Cristo diz, quando ele vier, ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. E quando o Espírito Santo vem, ele faz um rebuliço na vida da pessoa. Eu vou contar também, né, nessa semana a história de Saul, quando ele teve uma experiência com o Espírito Santo. Pena que ele não permitiu que o Espírito Santo continuasse essa obra que ele começou nele, mas ele teve uma experiência muito bonita com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, quando ele entra na nossa vida, ele faz um rebuliço. Ele causa uma tempestade, meu irmão. Por quê? Porque depois da tempestade vem a bonança. A enxurrada que causada pela tempestade vai lavar toda a lama, todo o lixo acumulado na sua estrada, na sua vida. E o Espírito Santo vai trazer essa tempestade para lavar tudo. E agora você vai poder desfrutar de uma caminhada tranquila com a bênção do Espírito Santo. Lembra que eu falei lá que nós precisamos realmente endireitar nossas veredas? Eu não posso fazer isso. Agora ele pode. Então, para a gente concluir essa mensagem,
você tem que pensar o seguinte. Tudo bem, existe hoje religiões, existem igrejas que realmente joga aí uma enxurrada de ensinamentos em revistas, em livros, em mensagens na internet, no YouTube, detonando o Espírito Santo. E isso leva você a questionar se ele realmente é Deus, se ele tem um papel importante na sua vida, se vale a pena você ter uma experiência com ele. Agora, eu não vou dizer para você que você não busque conhecer essas questões, né? Nós temos aí vários textos da Bíblia que pode ajudar você a combater essas mentiras ensinadas pela internet e por esses livros, por essas igrejas. Agora, se a gente gastar tempo com essas especulações, duas coisas podem acontecer com você, né? Ou você desanima, né? Porque você pega teólogos importantes aí, né? Que detonam com o Espírito Santo, né? Nós temos livros grandes aí, livros de 400, 500, 800 páginas detonando a Trindade, né? Então, se você vai beber dessas fontes, aí você vai desanimar. Realmente você vai dizer que ele não é Deus. Ou você pode simplesmente dizer assim, não, se ele é Deus, se ele não é Deus, para mim também não é importante. Meu coração já é de Jesus, então eu vou ficar só com o que eu já sei. Então você não vai ter uma experiência com o Espírito Santo, porque você não vai permitir que ele age em você. Porque você não quer conhecê-lo na palavra. Você tem que conhecer o Espírito na palavra. E quando a gente conhece o Espírito na palavra, aí a gente... Eu falei que ele é citado 262 vezes no Novo Testamento. Numa das séries que eu fiz um tempo atrás, eu cheguei a citar 162 vezes no Novo Testamento sobre o Espírito Santo. Mas eu estou lendo esse livro é A Revolução do Espírito. Eu recomendo, se você puder, entre em contato com a Casa Publicadora Brasileira, até a ligação é gratuita, né? Que é o 0800, aí você entra em contato com a Casa Publicadora Brasileira. Ele diz aqui que o Espírito Santo é citado 262 vezes no Novo Testamento, né? Então, o que essas 262 vezes que cita o Espírito Santo no Novo Testamento, o que ela diz para você, né? Então você faça uma pesquisa na Bíblia. E aí quando você lembra da mensagem anterior, né, um pouco aqui, um pouco ali, você vai analisando a Bíblia um pouco aqui, um pouco ali, e aí você vai ter uma compreensão do que o Espírito Santo, sendo Deus, pode fazer na sua vida. Nós vamos gastar 2 lives, eu vou gastar 2 lives gastar não, eu não gosto dessa palavra gastar, me perdoe, né? Eu vou produzir 2 lives, né, 2 sermões acerca do Espírito Santo como Deus no Novo Testamento, 2 no Novo Testamento e 1 no Velho Testamento. 3 mensagens eu vou mostrar como ele tem agido como Deus, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Por exemplo, Jó diz que foi o Espírito Santo que formou ele, que o desenvolveu no ventre da mãe dele. Então, só Deus pode fazer a obra da criação e a geração de uma vida no ventre materno, né? Então, o Espírito Santo, o Salmo 139 diz que cada órgão do corpo foi devidamente e misteriosamente tecido por Deus. E se Jó diz que o Espírito Santo o construiu, o formou, Davi completa no Salmo 139 dizendo que ele é Deus. Percebe? Então nós vamos analisar essas 2 passagens do Velho Testamento, mostrando realmente a ação do Espírito Santo como Deus. Não vou tentar provar que ele é Deus não para você, né? Assim como ele
Deus, como a Bíblia começa dizendo que no princípio Deus criou o céu e a terra, e não se diz quem é Deus, né? E hoje muita gente questiona também, né? Quem é Deus, se ele existe. Eu citei aqui que existe a religião dos ateus, que cerca de 800 milhões de pessoas hoje não acreditam mais em Deus, né? São os ateus, que é 10% da população do mundo. Então, as pessoas questionam também. Por que Deus? Agora, o Espírito Santo aparece na Trindade, lá na criação. O Espírito Santo aparece na Trindade, na bênção de Jesus Cristo no batismo. O Espírito Santo aparece na Trindade da bênção de Paulo em 2 Coríntios capítulo 13. Que é a graça de Deus, que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. É a saudação de Paulo. Então, Jesus Cristo autorizou o batismo com a Trindade. É a bênção da Trindade. Paulo autorizou a abençoar o povo de Deus com a Trindade. E a Trindade aparece no livro do Apocalipse. Jesus Cristo, o Espírito Santo e Deus. Se você ler Apocalipse capítulo 1 a 5, você vai encontrar a presença da Trindade nesses 3 textos da Bíblia. Mas nós vamos analisar um pouco isso. Agora eu quero que você hoje pense nele. Quando ele vier, é uma questão que não levou os discípulos a perguntar quem é que vem. Não. No Velho Testamento, no Novo Testamento, não existe essa pergunta. Quem é o Espírito Santo? Não. Não existe. A Bíblia apresenta o Espírito Santo como Deus e ponto final. Agora, um Deus maravilhoso que eu acredito, olhe para mim, eu acredito que o Espírito Santo fez um sacrifício tão grande quanto o de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo fez o sacrifício de se tornar homem. Se tornar homem, invisível. Ele veio, foi visto, amado, tocado, abraçado, odiado pelos homens. E o Espírito Santo veio como agente, como pessoa invisível na criação. E na destruição da terra, no dilúvio, o Espírito Santo ficou na arca com Noé. Conduziu Noé durante 150 dias ali dentro da arca. Ele esteve ali confortando e consolando o coração de Noé e sua família. E Deus disse em Gênesis capítulo 6, versículo 2, que o Espírito Santo não iria sempre no homem. Então significa que ele fez o sacrifício de deixar o céu, deixar seu trono no céu, para vir morar na terra. E a mesma coisa que fizeram com Jesus Cristo. Uns amam, abraçam, buscam, né? Agradecem, louvam. Outros odeiam. Existe gente para tudo nessa terra. Gente para odiar a Deus, para odiar o Espírito Santo, para odiar Jesus Cristo. Teve um ser na terra mais odiado do que Jesus Cristo quando ele veio? Assista minhas 2 mensagens aí sobre o sábado, um dia de milagres. As 3 mensagens você vai ver. Deus nem se preocupa com isso, meus amados. Agora, ele, para mim, é importante você saber que ele veio para você. Jesus Cristo doou, ou seja, ele encerra seu ministério na terra e deixa na terra o ministério do Espírito Santo, que não se encerrou no dilúvio, que não se encerrou com a morte de Jesus Cristo. Você não está sozinho agora. Quando Deus disse, estarei com vocês todos os dias, Mateus capítulo 28, versículo 20, é a promessa de que o Espírito Santo estaria em você. João capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, Jesus Cristo deixa claro que Ele, Deus, o Pai, e o Filho e o Espírito Santo viriam fazer morada em nosso coração. E nós vamos estudar um pouquinho ainda 2 Coríntios capítulo 3, verso 19, né? Que nós somos morada de Deus e templo do Espírito Santo. Meus amados, ele vem para fazer uma mudança radical na sua vida. Quando o Espírito Santo chega na tua casa, ele vai fazer uma reforma.
Ele vem reformar a tua vida, ele vem reformar a tua casa, ele vem reformar teus móveis, reformar teu guarda-roupa, reformar teus hábitos. Porque senão você não será apto a viver com Deus no céu. Então, hoje eu começo essa questão. O Consolador é alguém igual a Deus. O Espírito Santo é igual ao Pai, é igual ao Filho. Cada um tem seu ministério. O ministério de Deus, manter o universo em ordem. O ministério de Jesus Cristo hoje, no céu, no santuário celestial, é interceder e julgar cada pecador. Interceder pelos pecadores arrependidos e julgá-los como aptos para viver na presença dele para sempre. Assista minha série, O Juízo de Deus, e você vai entender isso. O Espírito Santo tem um ministério na terra, convencer você, guiar você, transformar você e preparar você, embelezar você para que você seja santo, puro e perfeito para adornar, enfeitar o santuário celestial. Cada um. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A palavra Deus significa, inclusive, função. A palavra Deus, ela tem um significado de função. Então, Deus, o Eterno, Pai, ele tem a função de guiar, de governar, de sustentar o universo. Ele planejou, ele sustenta o universo. Jesus Cristo não se preocupa com essa parte, porque ele sabe, ele está junto com o Pai. Né? Ele dá opinião no trabalho do Pai. Né? Ele participa, diz Provérbio, que ele participou da criação como estudante, como aprendiz. Né? E aí alguém diz que ele não era Deus porque, de Provérbio, diz que ele foi aprendiz de Deus. Não. Aprendiz aqui no sentido de estar ali como um conselheiro, como alguém que pode dar uma opinião de como as coisas podem funcionar melhor. Então os três trabalham juntos nesse aspecto. O Espírito Santo também está ali, na condução do universo. Mas Deus não se preocupa só com a condução do universo e com os mundos não caídos. Ele se preocupa com os pecadores. E então Jesus Cristo veio exercer o ministério na terra. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o Cordeiro é morto. Ali é prometido que o Filho viria em pessoa para morrer por nós. E o Espírito Santo ali estava convencendo Eva, diz o livro Patriarcas e Profetas, que quando Adão viu aquele cordeiro, ele mesmo colocou a mão sobre o cordeiro, Adão, passou a faca no pescoço do cordeiro, e ele ali, com a bacia, aparando o sangue daquele cordeiro, para que Deus fizesse vestes daquele cordeiro para ele. Então, ele, ao ver aquele sangue do cordeiro derramado ali, ele viu o Filho de Deus morrendo por ele. E diz que ele chorou amargamente. Adão chorou amargamente o fato de a desobediência ter causado a morte de um animal inocente. Mas era justamente aquele animal inocente que prefigurava o Filho de Deus, que deixaria o céu e viria como homem, inocente, porque não cometeu nenhum pecado, nenhuma injustiça se achou na sua boca. E ele vem e se crava numa cruz para dizer que Deus é amor e que Deus ama você, pecador. E quem é que converte esse coração que chora por fazer coisas erradas? Quem é que convence você de que você está perdido e que você precisa ser achado e você precisa ser lavado pelo sangue de Jesus Cristo? O Espírito Santo. Então cada um tem sua função, mas é Deus, é um só Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três pessoas coeternas com a mesma função, Deus. O Espírito Santo exerce a função de Deus. Ele é Deus. Deus é a função de administrar, converter, santificar, né? Então, o Espírito Santo é Deus. Deus, o Pai, tem a função de governar. O Espírito Santo é embelezar o mundo, né? Eu chamo o Espírito Santo de o arquiteto da criação. Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. O arquiteto da criação. Ele estava presente na criação, na formação do homem. Jó diz que ele foi formado pelo Espírito Santo.
né? E Davi diz que Deus foi quem teceu cada órgão do seu corpo, cada nervo do seu corpo foi misteriosamente tecido por Deus. Então, meus amados, o Espírito Santo, ele é Deus. Eu não preciso de prova, eu preciso de ação. E para a ação, o Espírito Santo espera que você creia nele como Deus, e aí ele vai agir na tua vida poderosamente. Ele vai converter você e vai transformar a tua vida. Esse é o seu desejo? Nós vamos conhecer um pouco mais. Eu disse a vocês, vou explicar um pouco mais sobre o Espírito Santo como Deus, mas o meu desejo é que você o aceite como Deus, para que ele possa revolucionar a tua vida, transformar teu coração e preparar você para viver uma vida santa, justa e que você seja útil para toda a boa obra, como está escrito lá na Bíblia, em 2 Pedro capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2, 9. Né? Que você foi chamado por Deus para ser nação santa, povo eleito, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a justiça de Deus, para você ser uma luz aonde você for. Bom? Ore comigo. Querido Deus, meu Pai, muito obrigado porque o Espírito Santo é Deus. E ele, quando vier, o Consolador, o igual, aquele que é igual a Deus, é igual a Jesus Cristo, veio para nos ajudar na caminhada para o céu. E se ele precisar lavar nossos caminhos, se ele precisar fazer uma enxurrada em nossa estrada, para tirar dela todo o lixo, todos os escombros, todos os empecilhos, que nós possamos permitir que o Espírito Santo realmente purifique a nossa vida, para sermos instrumentos teus nesse mundo, para a honra e glória do teu nome. Aceita o nosso louvor e adoração nessa hora. Nós agradecemos, nós te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém.